Olá, meu nome é João Carlos Pericé e hoje nós vamos falar sobre liderança e empreendedorismo. Eu já gostaria de começar explicando que liderança não é um dom, liderança não é para pessoas que são abençoadas por alguma entidade. Liderança é algo que pode ser aprendido e desenvolvido durante a nossa carreira. E empreendedorismo também, ninguém precisa assumir riscos desnecessários para ser empreendedor. O empreendedor, ele pode e deve se preparar, estudar, analisar o mercado, analisar o seu negócio antes de começar a fazer o negócio. Não precisa ser um tiro no escuro, ok? Muito bem. Nós vamos falar nesse treinamento sobre gestão de pessoas, gestão de carreira e estruturação de negócio, ou seja, os conceitos que são importantes para quem quer desenvolver a sua área ou quem quer desenvolver ou montar o seu negócio. O Deming foi um americano que na década de 60 foi para o Japão para desenvolver a gestão das indústrias japonesas. Naquela época, o Japão tinha indústrias que forneciam produtos que não eram considerados de boa qualidade. O Deming foi para lá. O Deming não inventou nada, ele não criou nenhuma metodologia específica, a não ser juntar todas essas boas práticas que o mercado faz para que a empresa sistematizasse um modelo de gestão. Ou seja, para que as empresas fizessem seus produtos sempre da mesma maneira e com a mesma qualidade. E é exatamente isso que que estamos fazendo aqui. Ou seja, juntando boas práticas de mercado para que vocês possam desenvolver sua área ou desenvolver o seu negócio, ok? Eu tenho praticamente 40 anos no setor elétrico e gerindo pessoas e negócios, e nesse período eu testei muitas ferramentas, muitas teorias, algumas deram certo, outras nem tanto. Então o que eu fiz foi juntar todos esses conceitos aqui, esses que eu acho que são boas práticas, que vocês têm condições de utilizar, para que vocês reflitam quais deles vocês já utilizam e estão consolidados e quais vocês acham que podem melhorar. Aí vocês fazem uma reflexão e aí vão se aprofundar a respeito, ok? Muitos dizem, olha, mas isso é óbvio. Por exemplo, uma das técnicas do Deming é a questão do desperdício. E todo mundo vai falar, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas muito da gestão fracassa porque as pessoas não fazem o óbvio, né? Ficam preocupados com técnicas complicadas, teorias interessantes e inovadoras e esquecem-se de fazer o óbvio. E aí fracassa, ok? O Yuval Harari costuma dizer que uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, que é a classe dos inúteis. E o que ele quer dizer com isso? É que muitas profissões, elas estão perdendo sentido e outras profissões novas estão surgindo. E essas pessoas que estão desempenhando essas funções atuais, se não se adequarem, se não se desenvolverem, não vão conseguir se encaixar nos novos perfis que estão sendo demandados. Para vocês terem uma ideia, no Brasil existem hoje aproximadamente 12 milhões de desempregados. E simultaneamente nós temos 500 mil vagas de tecnologia em aberto, que infelizmente não conseguem ser preenchidas com esses 2 milhões de desempregados porque eles não têm esse perfil. Nos Estados Unidos, são 7 milhões de vagas de tecnologia. Então, é importante que haja essa adequação, é importante que as pessoas se adequem às novas demandas, às novas necessidades, às novas tecnologias, porque senão elas vão ficar desatualizadas. Falando de constatações e tendências nesse novo mercado, recentemente eu participei de uma conferência
do Silicon Valley, que foi patrocinada e capitaneada pela Startse. E muita coisa interessante surgiu nesse encontro. Eu quero destacar 3 pontos que eu considero fundamentais. A primeira conclusão importante que eu destaco desse encontro: a participação no mercado de trabalho, a média mundial está mudando de 60 para 70 anos. Isso é bom, porque significa que pessoas com mais experiência vão ser aproveitadas e ficar mais tempo no mercado e nas empresas. Isso é bom porque o mercado ganha com essas decisões, com esse amadurecimento do conhecimento. E isso é ruim para os novatos porque são menos postos de trabalho disponíveis. O que cuidado as empresas têm que tomar com relação a essa tendência? É trabalhar cada vez com mais profundidade a questão da gestão de conflitos. Porque a gente vai ter cada vez mais pessoas novas, com muita energia, mas com pouca experiência, discutindo ideias com pessoas maduras, e existe, claro, diferenças de opiniões que precisam ser trabalhadas, existem diferenças de desafios, existem diferenças de objetivos. Então essa gestão de conflitos vai passar a ser ainda mais importante. Um segundo ponto é que o tempo médio no emprego está reduzindo de 5 para 4,5 anos. O que significa isso? Significa que a rotatividade nas empresas está cada vez maior. Significa que está cada vez mais difícil a empresa ter sua própria cultura em função dessa grande rotatividade de pessoas, certo? Significa que está cada dia mais difícil reter talentos e reter conhecimento. Reter conhecimento é uma coisa muito importante. O conhecimento faz parte do seu negócio. É com o conhecimento que você desenvolve seu produto, que você inova, que você compete. Então, se os seus colaboradores têm alta rotatividade, fica difícil você reter esse conhecimento. Mas é uma coisa que as empresas têm que se adaptar através de softwares, construção de procedimentos, manuais, para que, se as pessoas saírem, você conseguir manter o conhecimento através de novos colaboradores. E, em paralelo, as empresas devem tentar reter os seus talentos, ou seja, um programa para reter aquelas pessoas que são consideradas chave para a empresa, que se elas saírem, o impacto seria maior, tá ok? O terceiro ponto bastante importante que foi discutido neste seminário é que o tempo médio de desatualização de conhecimento para os próximos anos vai ser em torno de 50%, ou seja, a cada 5 anos eu perco metade do conhecimento que eu tenho, ou seja, metade do conhecimento que eu tenho fica desatualizado, não serve para nada. Analisem como isso é interessante e é importante. Um curso universitário hoje leva em média de 4 a 6 anos. Significa que do começo do curso para o final do curso muita coisa vai ter mudado, né? Significa que quando esses alunos saírem, se graduarem e entrarem no mercado de trabalho, provavelmente muito do seu conhecimento já terá sido desatualizado. Eles vão entrar na empresa e a empresa já está num outro nível de trabalho, num outro nível de conhecimento, num outro nível de tecnologia. Então, as empresas já estão se preocupando com isso, e uma das saídas é que as empresas desenvolvam sistemas de educação corporativa, que significa a empresa, a cada 2 ou 3 anos, fazer uma reciclagem de conhecimento com os seus colaboradores, para que eles se atualizem do que está acontecendo, para que eles se mantenham informados do mercado, da concorrência, do que está acontecendo, do que o cliente está exigindo, quais novas tecnologias estão em andamento, para que a empresa possa estar continuamente inovando e não ficar paralisada no tempo. Okay? Então esses 3 pontos são fundamentais e são tendências para o mercado. As empresas
que não atuarem, que não se preocuparem com essas três tendências, elas poderão ficar defasadas e podem sofrer consequências com relação à competitividade. Um outro ponto importante que a gente precisa analisar e tem a ver com a questão da educação corporativa e do conhecimento é que essa aí é uma foto de uma réplica do primeiro automóvel que foi feito em 1886. 80 anos depois, esse é um Ford 1951. Vejam a grande diferença entre esse Ford de 1951 e o primeiro carro de 1886. Houve uma evolução muito grande. E aqui uma foto recente de um modelo da General Motors, de um carro recente. Vejam a grande evolução de 1951 para 2019. Também um avanço muito grande. E na educação, o que aconteceu? A gente vê que de 1800 para cá o modelo educacional ficou praticamente o mesmo, não houve alteração. Então, esse modelo educacional, embora ele seja muito importante, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser atualizado para que os alunos saiam das universidades, saiam dos institutos de tecnologia e tenham condições de atuar mais rapidamente no mercado. Talvez uma das saídas seja, durante o curso, as empresas, as universidades ou os cursos técnicos abrirem espaços nas empresas para que os alunos passem uma parte do seu tempo de estudo nas empresas, nos laboratórios da empresa, nas linhas de frente de trabalho, nas linhas de produção da empresa, para que eles saibam o que realmente está acontecendo, eles tenham contato com pessoas, com máquinas, com tecnologias, tá ok? Outra tendência é que as empresas e as políticas governamentais, empresariais e sociais terão que se adaptar. Hoje o nível de informação é muito grande, todos têm acesso a celular, todos têm acesso à internet, todo mundo sabe o que está acontecendo a todo tempo, os produtos que estão sendo lançados, as falhas que existem numa determinada linha de produção. Então o consumidor está muito exigente. Se as empresas não se adequarem, se as lideranças não se adequarem, se os empreendedores não se preocuparem com isso, poderão estar lançando produtos que não serão aceitos pelos clientes, tá certo? Então, essa preocupação ela está cada vez mais frequente, mais intensa no mercado. A gente costuma dizer que uma empresa com excelentes resultados, porém com clima organizacional deficiente, não se sustenta no longo prazo. E o oposto também, uma empresa com excelente clima organizacional, mas que não atinge seus resultados, não passa de um clube recreativo. E essa é a verdade. Hoje as empresas elas precisam ter um bom clima organizacional e precisam dar resultado. Eu tenho visto empresas que estão fazendo um esforço muito grande para que os colaboradores se sintam bem no seu ambiente de trabalho, para que eles possam ser mais criativos. E aí tem várias iniciativas e eu coloquei algumas aqui. Uma delas é a questão do dress code, que é do vestuário. Algumas empresas estão flexibilizando a forma de se vestir para ir trabalhar. Em algumas empresas isso é possível, em alguns momentos isso é possível, em outros momentos isso não é possível, né? Por exemplo, numa reunião não dá para ir de bermuda, por exemplo, né, com um cliente, né? Outro ponto, layouts. As empresas têm se preocupado em fazer layouts mais agradáveis, com visuais mais agradáveis para as pessoas, com plantas, mais colorido, com mesa de ping-pong, enfim, coisas que as pessoas se sintam bem e consigam ficar mais felizes e serem mais criativos. Em algumas empresas já se aplica o home office, que significa as pessoas poderem trabalhar de casa todo o período ou uma parte do período. Às vezes trabalham 2, 3, 4 dias em casa e vai um dia por semana no escritório. E isso traz uma satisfação para as pessoas. Eu vejo isso principalmente em cidades grandes como São Paulo, onde o trânsito é muito intenso, as pessoas perdem 1, 2, 3 horas para chegar no trabalho.
Se ela puder ficar 2, 3 dias em casa, isso é uma vantagem muito grande, é um tempo que ela ganha, inclusive, para produzir mais, né? Horário flexível, poder entrar mais tarde ou sair mais tarde, para que a pessoa possa conciliar o trabalho com as suas atividades particulares, poder levar um filho na escola, buscar um filho na escola, etc. e tal. Então as empresas estão trabalhando nisso, estão se esforçando dentro do possível para atender as necessidades dos seus colaboradores e alinhar com as necessidades da empresa. É claro que nem sempre isso é possível. Então vocês vão ver que em alguns casos, por exemplo, na construção civil, não dá para flexibilizar para que os trabalhadores trabalhem de bermuda, de chinelo, ele precisa estar de roupa apropriada, com capacete, com luva, com bota. Eu não posso, por exemplo, também fazer um trabalho remoto de home office para pronto-socorro no hospital. As pessoas têm que estar lá no hospital, né? Não dá para fazer um horário flexível para um programa de rádio ou de televisão. Ele tem que estar lá às 8 da noite, às 17 horas, não sei, para fazer aquele programa. Ele tem que estar lá. Então, não dá para mudar esse horário. Então, algumas atividades as empresas conseguem flexibilizar e outras atividades os colaboradores é que têm que se adequar a essas necessidades da empresa, tá certo? Importante, ainda como tendência e como constatação, é importante que a empresa e que os gestores e os colaboradores trabalhem 3 características: disponibilidade, flexibilidade e multifuncionalidade. Disponibilidade significa a gente estar disponível para quando a empresa precisa. Não adianta eu estar disponível 10 meses no ano, se nos 2 meses que mais a empresa precisa de mim, eu não posso atender. Se naquele dia que a empresa ligou, eu não posso atender. Então, disponibilidade é estar disponível quando a empresa precisa, né? Flexibilidade é eu conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, você conseguir atender um cliente, mudar uma programação para deixar o seu cliente satisfeito, isso é muito importante. Se eu tiver regras muito rígidas, pode ser que o cliente se afaste e vá procurar uma outra empresa para atender, né? E aqui, como eu estava falando, a questão da funcionalidade. Eu preciso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e preciso fazer bem, né? É aquela questão que sempre se brinca aí do pato. O pato nada, voa e anda, mas ele não faz nenhuma das 3 coisas direito. Ele não nada com a elegância de um cisne, ele não voa como uma águia, ele dá aquele voo curto e já cai. O andar do pato é um andar até engraçado e atrapalhado. Então é importante que a gente faça mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas que a gente consiga fazer essas coisas de maneira bem feita, tá ok? Muito bem. Para terminar esse módulo, eu só queria fechar 2 definições, que é a da própria liderança e do empreendedorismo. Liderança é aquele que influencia. Se eu influencio positivamente, eu sou um bom líder, né? Como é que eu sei? Que características que são essas? Autoconfiança, humildade, proatividade, comunicação, coerência, integridade, são características que o líder precisa ter. Eu queria destacar, como mais importante de todas, o exemplo, né? O meu avô costumava dizer: se você não quer que o seu filho fume, não fume, né? Então, se o líder ele dá bons exemplos, ele inspira confiança nos seus colaboradores. Os colaboradores vão segui-lo, vão fazer aquilo que ele está pedindo ou que ele está orientando. Se ele fala uma coisa, mas faz outra, os colaboradores vão perder a confiança nele e não tem como se esperar num líder que não dá bons exemplos, ok? E o empreendedor? O empreendedor é aquele, eu acho que é a função principal do capitalismo. O empreendedor é aquele que não se contenta em especular o seu dinheiro no mercado financeiro. Ele arrisca, ele busca abrir negócio, fazer produtos, entregar serviços. O empreendedor,
é aquele que gera empregos. Daí a importância do empreendedor no capitalismo. Ele que gera oportunidades, ele que cria alternativas. Então o empreendedor é fundamental no mercado de trabalho. E tem pessoas que têm esse perfil, eles não querem ser funcionários, eles querem ser empreendedores. E essa função precisa ser valorizada, ela é importante. Como eu disse anteriormente, tem tudo para dar certo, desde que você tome alguns cuidados e se prepare para ser empreendedor. Muito bem. A gente está terminando esse módulo e no próximo módulo nós vamos falar sobre a relação entre educação formal e empreendedorismo, vamos falar a importância do otimismo para o empreendedorismo e vamos falar sobre zona de preocupação e zona de influência.